Imagina um jovem de 20 anos descobrindo que investir apenas R$ 300 por mês, ou seja, apenas R$ 10 por dia, pode transformar completamente o futuro financeiro dele. R$ 10 por dia não dão quase para nada hoje, mas dão para algo que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Dão para comprar tempo, liberdade, escolhas e tranquilidade lá na frente. E quando esses modestos R$ 10 diários são investidos com disciplina em uma carteira profissional formada por empresas sólidas, lucrativas e boas pagadoras de dividendos, o resultado deixa de ser sonho e passa a ser apenas matemática trabalhando a favor de quem começou cedo. Com apenas 300 por mês, esses mesmos R$ 10 por dia que muita gente gasta sem perceber, e uma carteira com média histórica de 25% ao ano, como a super carteira do Guia de Ações, esse jovem chegaria aos 40 anos com aproximadamente R$ 1.370.000 acumulados. Sim, mais de R$ 1 milhão construídos praticamente com troco. Isso acontece porque, no início, os juros compostos parecem lentos, quase invisíveis, mas depois de 10, 12, 14 anos, a curva explode e o crescimento fica exponencial. De repente, o dinheiro está trabalhando mais do que o próprio investidor. E o impacto real disso aparece aos 40 anos, quando essa carteira de R$ 1.370.000 começa a render por volta de R$ 342.000 por ano apenas em rentabilidade. Isso significa que, mesmo que a pessoa nunca mais invista um centavo, o dinheiro sozinho gera aproximadamente R$ 28.500 por mês. Essa renda surgiu a partir de R$ 10 por dia. E melhor ainda, se esse investidor usar apenas metade desse rendimento, terá algo em torno de R$ 14.250 por mês para viver com tranquilidade, enquanto os outros R$ 14.250 continuam sendo reinvestidos automaticamente, fazendo o patrimônio crescer ainda mais rápido. Mesmo gastando metade, ainda assim, o patrimônio continua multiplicando cerca de 12,5% ao ano. O suficiente para dobrar de tamanho a cada 6 ou 7 anos. Então, esse jovem não só se aposenta milionário aos 40, como aos 46. Já tem quase 3 milhões. Aos 52, ultrapassa 5 milhões. E aos 58, alcança a casa dos 10 milhões. Tudo isso sem precisar parar de trabalhar. A verdade é que começar aos 20 anos muda absolutamente tudo. Quem começa aos 30 precisa investir o dobro para chegar ao mesmo resultado. Quem começa aos 40 precisa de 4 vezes mais. O tempo é o ingrediente mais valioso dessa equação. E o interessante é que aos 30 anos a renda geralmente melhora. A vida profissional está mais estável e investir mais se torna natural. Então, aquele jovem que começou com R$ 10 por dia pode muito bem estar investindo 20, 30 ou 50 por dia aos 30 anos. E isso acelera o processo de forma impressionante. É assim que surgem os milionários discretos. Pessoas comuns que começaram com pouco mais cedo e aceleraram quando puderam. Mas para atingir de forma consistente uma média anual de 25%, é essencial ter orientação séria. Escolher as empresas certas, sem conhecimento, pode virar um desastre. É preciso entender balanços, resultados, setores, governança, endividamento, ciclos econômicos e política. É por isso que o Guia de Ações da Bolsa de Valores existe. Ele faz toda essa análise pesada e entrega todo mês uma carteira selecionada profissionalmente com as melhores oportunidades. Isso reduz drasticamente o risco para o investidor leigo. Já o curso Como Enriquecer na Bolsa ensina o passo a passo para entender o mercado, evitar erros que destroem patrimônio e investir com inteligência, deixando claro por que a Bolsa é o melhor caminho de longo prazo para quem quer resultado real. Já são milhares de alunos formados, muitos já alcançaram o primeiro milhão, outros estão firmes no caminho e todos começaram do mesmo jeito.
investindo pouco, mas aprendendo certo. E aqui vai um exemplo ainda mais poderoso. Se esse mesmo jovem que hoje investe R$10 por dia decidir investir 20 por dia, ou seja, 600 por mês, ele não vai chegar aos 40 anos com 1 milhão. Ele vai chegar com cerca de R$2.740.000. Isso dá mais ou menos uns 57 mil de renda por mês, apenas em rentabilidade, sendo que ele pode gastar metade, cerca de 28.500, e reinvestir a outra metade, também de 28.500, garantindo uma aposentadoria milionária aos 40 anos. Aposentadoria que ele não precisa usar para parar de trabalhar, mas para multiplicar ainda mais. Depois disso, os milhões viram muitos milhões. Tudo isso começa com uma decisão simples: investir R$10 por dia, com orientação certa, com método, com disciplina e com o conhecimento que o Como Enriquecer na Bolsa ensina. O tempo está do lado de quem começa cedo. Quem entende isso ainda jovem ganha uma vida inteira de vantagem.